Louvamos a Deus por estarmos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Desta feita estaremos estudando a lição 13, a última desse trimestre. A lição 13 tem o título Deus provê o escape. A revista que estamos concluindo então é o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. A revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Durante o trimestre falamos sobre esse tema, sobre a tentação. Na lição 1 a gente falou, deu uma introdução sobre esse tema, sobre o que é tentação, como ela nos aflige, que ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Na lição 2 falamos sobre a tentação do pecado original, Adão e Eva. Na lição 3 vimos um exemplo positivo, José resistindo à tentação, sendo vitorioso, sendo abençoado. Na lição 4, desafiando a Deus no deserto, vimos ali o povo de Israel no deserto, reclamando de água, reclamando de comida, de pão. Deus provendo, eles mesmo assim resistindo, eles mesmo assim tentando a Deus. Na lição 5 falamos sobre a tentação de Balaão, da ganância, dele querer ter vantagem, e tentando profetizar a maldição, porém não conseguiu. Ele não tinha como amaldiçoar aquele povo que Deus havia abençoado. Na lição 6, olhando para a direção errada, falamos sobre o pecado de Davi. Ele ali ocioso, ao invés de estar no campo de batalha, acaba olhando para a direção errada e cedendo à tentação, e o abismo puxou outro, acabou adulterando, acabou provocando ali homicídio. Na lição 7 falamos sobre Nabucodonosor, sobre o seu orgulho. Ele também foi castigado, mas ainda foi alcançado pela misericórdia de Deus quando ele se arrepende ali no final daquele período. Na lição 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus, vimos ali Jeremias alertando, dando na direção ao povo que mesmo eles, havendo de ter que passar pelo castigo, poderiam ter amenizado ali todo o jugo que eles iam suportar. Poderiam estar suportando o jugo de madeira, porém, como os falsos profetas incitaram, acabou tendo que provar do jugo de ferro. E nas lições 9, 10 e 11 falamos sobre a tentação que nosso Senhor Jesus sofreu ali no deserto. Na lição 12, vimos quando Satanás enche o coração do homem, que foi o pecado de Ananias e Safira. Foram tentar ali também a vaidade, a mentir, e acabaram sendo castigados de forma exemplar, devido ali ao ambiente da igreja, ao início da igreja, e Deus precisou cortar aquele mal pela raiz. E na lição de hoje a gente vai falar sobre o escape. Deus provê o escape. Queremos lembrar os irmãos que na descrição do vídeo tem o link para download dos slides em PDF, PowerPoint. Os irmãos podem usá-los livremente. Pedimos que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube, aqueles que não são inscritos. No próximo trimestre estaremos juntos também produzindo esse material. Então os irmãos serão notificados quando postarmos os vídeos. Texto áudio. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Segunda lição. Onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape para que não venhamos a cair. Então Deus sempre vai estar nos ajudando, nos dando graça suficiente para vencermos a tentação. Então muitas das vezes, quando sucumbimos à tentação, não foi falta do socorro de Deus, da ajuda, da direção, do alerta do Espírito Santo e da força que Ele nos dá para suportar. Foi nós mesmos que cedemos e acabamos optando por conceber o pecado, e ele dá a luz, gerando a morte, que é o salário do pecado. Então Deus sempre está nos tirando, nos abrindo, como na imagem aqui da nossa lição, tem uma gaiola aberta, o passarinho escapando. Deus sempre quebra o laço do passarinheiro. Nós que muitas das vezes teimosos, acabamos enveredando por errar e fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas os alertas são muitos e força e graça nós temos para resistir. Os objetivos da nossa lição são refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar do que Deus provê para a nossa vitória, fica mais claro,
A lição está de que Deus provê, mas o certo seria do que Deus provê para a nossa vitória e saber que o Senhor concede o escape. Texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio com figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A introdução diz o seguinte: aprendemos que as tentações são reais para todos, que elas conduzem as pessoas ao destino que as afastam de Deus. Mas que elementos a palavra nos aponta para que resistamos às tentações? E é a respeito desse tema que vamos tratar nessa última lição do trimestre. Então veremos que temos alguns elementos, temos alguma provisão de Deus, socorro de Deus, escape que Deus nos dá para nos livrar da tentação. Estaremos sendo tentados durante toda a nossa trajetória, toda a trajetória até o céu. Quando estivermos nessa terra, em carne, seremos tentados, mas temos escape, glórias a Deus, temos saída que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Basta nos firmarmos, fortalecermos, usarmos todos os recursos espirituais para resistir ao diabo e ele fugir de nós. Tópico 1. O exemplo do povo de Deus no deserto. Então vemos durante todo esse trimestre que sempre era abordado algum momento ali de Israel. E a lição aqui nos deixa claro por que isso, porque a nossa vida espiritual hoje nós devemos também olhar para a trajetória de Israel e tirar dali lições. É claro que tudo foi registrado com propósito, e na lição de hoje nos dá essa resposta. Diz aqui no verso 6 do capítulo 10 de 1 Coríntios: e essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles a cobiçaram. E no verso 11 também diz: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Interessante, né? Então nós, igreja, que Paulo está escrevendo à igreja, está mostrando que aquilo eram figuras, aquilo era aviso, para nós que estamos chegando aos fins dos séculos. Então, da mesma maneira que eles erraram, eles achavam que estavam de pé e não poderiam cair, e caíram, a gente viu também exemplo ali no dia de Jeremias, e a Bíblia nos mostra que eles diziam templo do Senhor, ou seja, eles acreditavam que nunca seriam destituídos daquele lugar, daquela posição, do estado de serem povo de Deus, mas sucumbiram, por causa da tentação, por causa do pecado que eles não deixavam, eram avisados, os profetas madrugavam avisando-os, mas eles não se convertiam e acabaram caindo. Então esses avisos é para nós, igreja, que precisamos permanecer de pé. Tanto é que também aqui no versículo 12 vai estar dizendo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então é importante observarmos os alertas na palavra de Deus, no Antigo Testamento, toda a experiência que o povo de Deus teve com Deus e que Deus se revelava a eles. Então tudo isso é aviso para nossa edificação, para que nós permanecemos de pé e vigiemos para que não cair. Então vamos mais uma vez voltar ali ao deserto e ver ali Israel como, aqui já no subtítulo 1 já diz, um povo de difícil trato, como eles
resistiam a Deus ali, tentaram a Deus e desobedeceram e caíram em tentações de forma costumária, de forma frequente. Quando Paulo fala a respeito da tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores sobre os hebreus no deserto, após a libertação do cativeiro egípcio. Eles foram sustentados por Deus, que não se agradou deles, pois se tornaram idólatras, seguindo outros deuses. Então Deus derramava graça. Eles foram salvos pela graça, saíram ali do Egito, não merecia, Deus salvou, libertou, cuidou, dava direção, dava nuvem de dia, dava coluna de fogo à noite, e mesmo assim, debaixo de toda essa graça que lhe acompanhava, eles não agradaram a Deus, pelo contrário, se voltaram para os ídolos, tudo aquilo que Deus estava alertando, dizendo, vocês vão tomar agora, vão herdar uma terra que pertenceu a um povo que pecou, que praticou todas essas coisas. Quando chegar lá, não faça igual. Mas já no deserto, era esse povo de dura serviço, de difícil trato. Aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram. Então, os cultos pagãos lá, os cultos aos ídolos, muitas das vezes envolvia a orgia, a prostituição, e eles, uma coisa puxava a outra, ou seja, eles se aproveitavam, achavam bonita aquela festa e acabavam também se prostituindo, se misturando e fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. A gente percebe que hoje também o mundo ele oferece essas coisas, essas festas mundanas nas quais os vícios imperam, álcool, droga, também o sexo. Então podemos observar algo semelhante àqueles cultos pagãos que também envolvia tudo isso, música, danças e orgias e prostituição. Tudo isso em prol de agradar a um Deus ou de oferecer a um Deus morto um culto impuro, um culto imundo. Diferentemente do nosso Deus que é santo e que é um padrão de justiça para que nós andemos. Nós de nós mesmos não poderíamos ser justos, mas Jesus morreu por nós para nos justificar e ainda enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar a nos santificar. De um ponto, a gente vê a santidade de Deus, a pureza. No outro ponto, toda a devassidão que havia naqueles cultos, e Israel também se envolvia com isso, como a gente viu durante todo esse trimestre, ali no dia de Balaão, que Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas lançou tropeço e o povo caiu. E não é diferente hoje, Os jovens, muitos estão também iludidos e sendo alcançados por esses desejos e por essas festas que atraem, e há também todo esse lado espiritual por trás, de álcool, droga e prostituição, para a gente ver que o inimigo continua usando as mesmas armas. Tentaram a Deus no deserto também com suas murmurações, questionando a presença do Senhor entre eles. Tudo isso contribuiu para que eles trouxessem desgosto para o eterno. Então também duvidaram da presença de Deus, e descreram. Então tudo isso desagradou a Deus e eles acabaram sendo castigados, ficando prostrados no deserto. Tudo isso, como já falamos, é figura e é aviso para nós que estamos no final dos tempos, nos finais dos séculos, como disse aqui o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10:6, essas coisas foram nos feitas sem figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Então, se somos povo de Deus, se alvejamos ir morar no céu, precisamos nos manter firmes, em santidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Segundo o subtópico, a tentação é humana. Paulo afirma que o povo bebeu de uma bebida e de uma pedra espiritual, Jesus Cristo. Ainda assim, eles foram tentados e pecaram contra Deus. 1 Coríntios 10:4, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A gente vê que Cristo, de forma teofânica, estava ali representado por aquela pedra. Então, Cristo seguia, Cristo era o anjo do Senhor ali. Em muitas aparições, a gente sabe que o anjo do Senhor é o próprio Cristo, uma aparição teofânica. E a gente vê todo esse cuidado de Deus, mesmo assim eles pecavam. A tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas. O apóstolo Paulo mostra que a tentação é humana, mas também diz que o escape de Deus está ao nosso alcance. Enquanto Cristo, enquanto Deus está nos acompanhando, nos ajudando e nos socorrendo, cuidando de nós, o guarda de Israel não dormita, não toscaneja, ele tem cuidado de nós 24 horas por dia. A gente vê que mesmo assim cai. O homem caía naquela época e hoje continua caindo.
Porém, como temos estudado, como a palavra de Deus nos revela, a tentação é humana. Então ela pode ser resistida. A tentação não é algo sobrenatural que vai empurrar a pessoa a fazer alguma coisa. Não é uma possessão demoníaca que você vai poder dizer, não, eu nem vi e errei. Não, é humano. É algo que você pode resistir. É algo que você pode suportar. A Bíblia diz que nós não somos tentados além das nossas forças, além daquilo que nós podemos carregar. Então, Deus sempre vai nos dar escape, vai nos dar graça, vai nos avisar. O Espírito Santo que habita em nós, ele parece um alarme. Ele dispara no momento que a gente está a pecar. Ele nos avisa, ele nos constrange. Glórias a Deus. Então nós temos escape. Mas é humano. A tentação é humana, é algo que vai ser concebido nos nossos corações, e uma vez dando à luz, né, gera o pecado e a morte. Então, podemos resistir e temos muita ajuda para isso. Fomos salvos pela graça. Então o Senhor Jesus já nos justificou. Como já falamos, o Espírito Santo hoje habita em nós, é aquele que nos ajuda em todos os aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver aqui que temos esses recursos, temos a palavra, tudo isso para resistir ao maligno. Deus é fiel. Mesmo falando que a tentação é humana, Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel. A fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou espaço. Né? Ele continua do mesmo jeito. Né? Desde o princípio, desde os patriarcas, ele é o mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que ele operou no passado, ele opera hoje. E por ser fiel, Deus não nos deixa a própria sorte para sermos envolvidos pela tentação. Ele nos orienta. Fugir da idolatria, né? Então Paulo está aqui escrevendo aos Coríntios nesse aspecto. Né? Coríntios era uma cidade idólatra, era uma cidade que havia ali cultos pagãos, né? Havia aquelas prostitutas cultuais, prostitutos, né? Sodomitas. Então era uma cidade terrível, em volta ali em pecado. Mas a igreja estava ali no meio dessa turbulência e precisava resistir e ser fiel. Glórias a Deus. Da mesma forma como Israel no deserto passava pelo meio das nações corruptas, corrompidas, idólatras, a igreja agora estava ali no mundo, mas não pertencia ao mundo, como Jesus intercedeu por nós também hoje, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, fugir da idolatria. Esse primeiro conselho do apóstolo Paulo. A idolatria tenta preencher nossos corações ocupando um espaço que é reservado somente para Deus. E a gente sabe que idolatria não é simplesmente um ídolo, um Santo Antônio, São José, Maria, qualquer estátua dessa que a gente sabe que também é idolatria. A idolatria é tudo que você coloca entre você e Deus, entre a sua adoração. Então, hoje em dia, infelizmente, a mídia tem criado muitos ídolos, né? E às vezes os jovens seguem algum midiático, às vezes até um pastor, até alguém que professa esse título de pastor e profeta, talvez, e acaba então muito seguindo aqueles ídolos, e muitos, né, todo dia assistem, ouvem e creem mais no que eles falam que na própria Bíblia. Gastam mais tempo, às vezes, ouvindo esses propensos, né, líderes religiosos, e acabam dando lugar à sua voz ao invés da Bíblia, e são verdadeiros seguidores. Mas nós devemos seguir a Cristo, buscar conhecer a Jesus, chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a igreja para aprender, para congregarmos, para termos comunhão uns com os outros. Então, cuidado, né, irmãos? Às vezes a gente acaba virando desigrejado, porque acha que está abastecido com a internet. Não é assim. Então, às vezes estão fazendo ídolos sem perceber. Outros idolatram cantores, né? E da mesma forma, né, como esses líderes que citamos, os cantores também arrebatam multidões e as pessoas seguem e são fãs ferrenhos. Também idolatria. Vigiemos, né, irmão? Um cantor evangélico não deveria ter fã-clube, né? Já é meio complicado, já é um negócio que beira, né, a idolatria. Então vigiemos. Então qualquer coisa que preenche os nossos corações ocupando o espaço que é reservado somente a Deus é idolatria. Não nos prostituirmos. Paulo faz aqui uma referência ao número 25, onde os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas, né? Então foi o tropeço que Balaão lançou, né? Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele deu essa orientação a Balaque para
enviar aquelas mulheres, e eles acabaram se prostituindo, e na realidade era toda aquela festa, né? Danças, músicas e sacrifício ao Deus estranho, né? Então a prostituição puxou ali também a idolatria. A prostituição, como qualquer outra prática sexual ilícita, é condenada na Escritura Sagrada, pois desvirtua a bênção que Deus planejou para a satisfação mútua entre um homem e uma mulher no casamento, né? Então aqui a gente está falando de forma literal, né? Prostituição. É claro que também prostituição a gente pode comparar de forma espiritual quando trocamos Deus por um ídolo, né? Também Deus compara isso à prostituição, mas aqui estamos falando de prostituição literal. Então isso aqui desvirtua, né? Você se desvia da bênção que Deus tem em relação a toda a satisfação sexual, sim, mas dentro do casamento, né? Tudo isso Deus preparou para o homem. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus realmente já planejou tudo, a família, né? Então essa satisfação ela é garantida e é bênção de Deus quando está protegida pelo laço do matrimônio. Então a prostituição, a fornicação, né? Jovens querendo praticar sexo antes do casamento, tudo isso desvirtua, acaba distorcendo e faz perder a bênção dessa comunhão, de algo santo que é o matrimônio, e não de algo que vai te levar para longe da vontade de Deus, como já estudamos, que significa também um dos propósitos da tentação. Se não tentarmos a Cristo, tentar a Cristo implica se colocar debaixo de um grave julgamento, como aconteceu com o povo, que por estar angustiado, ao invés de se humilharem e buscar ao Senhor, reclamaram de Moisés e de Deus. Então a gente vê nessa ocasião que eles tentaram a Deus e diziam: será que Deus está conosco? Né? Então eles vendo Deus agindo, né? Quanta ingratidão, vendo Deus dando maná, dando codornizes, dando água, né? Abrindo o mar, mesmo assim eles ainda diziam: será que Deus está conosco? Então, como é terrível, né? E interessante que Paulo diz: não tentarmos a Cristo. Claro que os israelitas tentaram a Deus, mas nós estamos agora nessa posição de povo de Deus. É claro que nós não somos substitutos de Israel. Israel ainda tem um plano, tem um propósito, tem promessas ali para no final da tribulação. Mas nós somos o povo de Deus atuante, né? Nós somos o ramo enxertado, né? Nós somos enxertados, então, e hoje nós agora incorremos nesse grave risco também de tentarmos a Cristo, de duvidar do seu poder, da sua presença, do seu cuidado. Vigiemos, né, irmão? E não dar lugar à murmuração. Por mais que o ato de murmurar possa trazer a ideia de falar baixo entre os dentes, é uma ação que mostra o estado de espírito de uma pessoa que abriga em seu coração uma insatisfação, ira e até rebelião. Então muitas das vezes as pessoas começam a ficar desgostosas, descontentes, começam a reclamar de tudo e acabam reclamando de Deus, murmurando. É por ingratidão, como diz aqui, é um coração cheio de insatisfação e até de rebelião. Que Deus nos ajude, né, irmão? Quando nós nos flagrarmos murmurando, aleluia, que rapidamente nos arrependamos, peçamos a misericórdia do Senhor e lembremos de todo o favor que Ele já tem nos concedido. Em sua misericórdia, o Deus eterno nos concedeu um sumo sacerdote que já passou por tentações em tudo, mas que nunca pecou. Por meio do seu sacerdócio perfeito, somos orientados. Hebreu 4,16. Em Hebreu 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele em tudo foi tentado, mas não cedeu. A gente estudou no trimestre a tentação ali no deserto, mas a Bíblia diz que ele se ausentou, Satanás se ausentou de Cristo por um tempo. Então ele tentou durante todo o ministério. Mas ele não cedeu e ele compadece-se de nós, porque ele conhece as nossas fraquezas. Então ele nos ajuda, né? Então a fidelidade de Deus também constitui essa condição de que Cristo se fez carne e foi tentado em tudo e conhece as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas debilidades. Devemos concluir que por Deus ser fiel, por nos permitir chegar até Ele, por nos conceder graça e ajuda quando necessário, o ato de ceder à tentação se torna ainda mais digno de julgamento, pois apesar de Deus prover o escape, cabe a nós estar atento para não desprezar os conselhos divinos e resistir à tentação. Toda concessão da parte do Senhor exige a devida retribuição humana. Então, quanto temos recebido de Deus?
Ele veio, passou por tudo isso em nosso favor, morreu para nos justificar, nos salvar, perdoar o nosso pecado e ainda está nos ajudando, nos socorrendo, comparecendo por nós, intercedendo por nós à destra de Deus, e ainda o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo, sendo o nosso ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando cedemos à tentação, muito mais, somos dignos de julgamento severo. Por quê? Porque aquele que mais recebe, mais é cobrado. E nós temos recebido muita graça do Senhor. Precisamos reconhecer e resistir mais. A gente não resistiu ainda o pecado até o sangue, como diz a palavra do Senhor. Quantos líderes cedem e adulteram? Irmão, que coisa terrível, sem lembrar que Deus é bom, Deus é amor, mas como já estudamos aqui em lições passadas também, há a severidade de Deus. Deus também, Ele é justiça e ninguém vai escarnecer de Deus. Tudo que o homem plantar, ele vai ter que colher. Então, como é difícil as pessoas brincarem com isso. Segundo tópico, que Deus provê para a nossa vitória. Primeiro, o Espírito Santo. Então, recapitulando algo que a gente já tem comentado, Ele nos salvou, nos perdoou, nos justificou e nos deu o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno, e ao concluir o seu sacrifício, ressuscitar e voltar para os céus, prometeu que não nos deixaria sozinhos. Então, o mesmo Espírito que estava com ele dando vitória, aleluia, o dirigindo, conduzindo, guardando a tentação, ele, quando sobe ao céu, disse que não nos ia deixar órfãos, mas ia nos enviar o Consolador. E nos enviou, como aconteceu no dia de Pentecostes. Ele enviou o seu Espírito Santo, Consolador, aquele que habita em nós. A segunda provisão de Deus para vencermos a tentação é a palavra de Deus. Deus proveu em sua palavra todas as informações que precisamos para não cairmos em tentação. Então, se nós cremos na palavra, obedecemos a palavra, conhecemos a palavra, louvado seja o nome do Senhor, então o inimigo não tem como nos enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por ela que o Senhor venceu a Satanás, e por meio dela somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo e nos sujeitamos a Deus e a resistir ao diabo. A palavra de Deus habitou ricamente em Jesus e nos apóstolos, e hoje temos a revelação escriturística em sua integridade e completude para nos orientar. A palavra estava lá em Jesus, ele era o próprio Logos, a palavra viva, nos apóstolos, o Espírito Santo ali revelando, dando autoridade a eles, para doutrinar a igreja, para edificar a igreja. Glórias a Deus por lançar esse firme fundamento. E hoje nós temos ela aqui, em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então temos todo esse recurso para poder vencer a tentação. Claro, se a gente não lê, não é um aluno de EBD, a gente não frequenta os cultos de ensino. Aí é claro que estamos cada vez mais fracos, sujeitos a ser tentados e ceder a essa tentação. Que Deus nos ajude. E por último, a fé na providência de Deus. O Senhor jamais deixou de ser provedor de nossas necessidades. Então, como a gente já viu, aqueles que tentavam a Deus ou aqueles que vão tentar a Cristo, aqueles que não creem no cuidado, não creem na palavra, na fidelidade de Deus. Satanás tenta iludir as pessoas para que se antecipem e tomem caminhos que demonstrem independência de Deus. Então, o inimigo vai sempre nos apontar atalhos, caminhos mais rápidos, para não esperarmos o tempo de Deus. Então, a gente viu que isso também ocorria ali quando Satanás tentava a Cristo. Tanto ele se lançando do pináculo, era um atalho para que ele fosse logo reconhecido como Messias, e também a oferta dos reinos da terra era um atalho para que Jesus não esperasse o tempo de culminar todas as promessas, toda a profecia de que um dia Jesus vai reinar sobre toda a terra. Isso, de forma literal, vai acontecer no período do milênio. Só que Satanás sempre oferecendo atalhos, mas Jesus nos dá o exemplo de que precisamos estar debaixo da vontade de Deus e da sua direção e do seu tempo. Jesus nos mostrou que o Pai proveu alimentos, água, preservação para milhões de hebreus no deserto por 40 anos, de tal forma que esse foi o exemplo da fidelidade de Deus no tocante àquilo que nos faz falta.
Mesmo o povo não sendo fiel, Deus ainda era fiel e sustentava. Podemos confiar que nossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Terceiro tópico, o último tópico desse trimestre é o escape. Glórias a Deus. Primeiro subtópico, não subestime o inimigo. Então, para fugir, a gente tem que estar vigilante, né? A gente vai ver aqui que tem que saber, entender, ter discernimento para não cair e também para escapar de qualquer tentação. Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz. Ele foi derrotado na cruz e todo poder pertence ao Senhor Jesus. Ainda assim, o tentador permanece em atividade. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não é um inimigo ineficaz, né? Como alguns dizem, né? Ele não brinca de ser diabo, ele só vem para destruir, para realmente para arrebentar. Então nós devemos estar vigilantes. É claro que o Senhor já venceu ele, mas isso se cumpre cabalmente, né? Quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser preso durante 1000 anos primeiro, né? Mas depois ele vai ser lançado naquele lugar que foi criado, reservado para ele, seus anjos e todos aqueles que optam, né, segui-lo, ouvir a sua voz e desprezar a voz de Deus. Ele se aproveita das nossas propensões, fraquezas, necessidades e faz o possível para nos fazer pecar e ficar longe da presença de Deus. Portanto, não subestime o inimigo, né? Então ele vai atacar nos pontos fracos, nos pontos fortes, como já vimos, né? Ele vai fazer de tudo para que nós pequemos, percamos a graça, saímos da presença de Deus, né? E como a Bíblia diz, né? Quando o sal perde o sabor, só vai servir para ser pisado pelos homens. É isso a intenção dele. Tira você da posição de santo, da posição, né, de adorador, para que você seja humilhado e pisado. Não dê lugar ao diabo. Resista a ele, que ele fugirá de vós. Evite ficar sozinho, segundo o subtópico. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos. Quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com conselhos, ficamos a mais cedo de ser assaltados por maus pensamentos e a solidão pode se tornar um fator para a tentação. Então, a solidão é perigosa, né? Pois o inimigo ele pode nos tentar nesse momento de solidão, Jesus no deserto, né? Então o inimigo vai ali tentá-lo. Então vigiemos, né? E estejamos sempre acompanhados daqueles que querem nosso bem, daqueles que estão, né, comungam conosco a nossa fé e contribuem, né, para a nossa edificação. Não aqueles que querem nos desviar do caminho, que querem nos ludibriar com a sua falsa alegria, com os prazeres momentâneos e nos tirar da presença de Deus, né? Mas aqueles que são amigos, que são santos, que estão na mesma caminhada contigo, são falhos, imperfeitos também, mas estão buscando a Deus, e esses são preciosos para estarmos juntos, para se um cair, o outro ajuda, levanta. Não é correto um cristão se afastar da comunhão dos santos por qualquer tipo de desavença. Se essas existirem, deve ser sanada. Enquanto se desvia por causa de uma cara feia, vá lá e faça uma cosquinha no irmão para ele ficar com a cara bonita. Então não há motivo nenhum para se desviar por desavença. Há perdão que a Bíblia ensina, a suportar uns aos outros, carregar as cargas dos outros. Então, desavença não é motivo para você ficar só, nem sair da igreja. Que Deus nos ajude. A comunhão entre os filhos de Deus jamais deve ser desprezada. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Terceiro subtópico, esteja vigilante. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando tentados. Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendermos o valor da vigilância, deixaremos a desejar em nossa vida espiritual, pois cederemos à tentação se orarmos muito e vigiarmos pouco. Orar e vigiar na mesma medida é necessário. Então, como se fosse um sentinela, né? Um vigia, um guarda. Já pensou se ele fechar os olhos? Então ele tem que vigiar, ele tem que orar, tem que estar atento a todo perigo, a todo risco, a toda investida de alguém. E tem que ter essa vigilância tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual, discernimento. Glórias a Deus. E o orar é o quê? É esse mesmo sentinela agora viu que o perigo está chegando, então ele vai pedir socorro.
Glórias a Deus. Vai pedir socorro a um irmão, vai pedir socorro a Deus, vai pedir socorro, vai pedir reforço. Glórias a Deus. Então, mas tem que estar equiparado, né? O mesmo tipo de vigilância e oração, como diz aqui na lição. Por ocasião da última ceia, quando Jesus foi ao jardim e sentiu a angústia da morte, ao ver os discípulos dormindo, ele declarou: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40 e 41. Vigilância e oração precisam andar juntas, pois a carne, a parte de nós que tenta buscar satisfação naquilo que desagrada a Deus, sempre buscará ceder à tentação. Então, precisamos estar atentos, vigilantes e orando em todo o tempo, sem cessar. Amém? Graças a Deus, então temos armas, temos recursos e temos a ajuda do Espírito Santo, né, para nos dar esse escape em todo momento de perigo da tentação. Então temos recursos. Não podemos ficar caindo à toa e dizendo, não, a carne é fraca. Não. Então tome vitamina. A vitamina não é o pecado, a vitamina é a oração, a vigilância, a palavra, o Espírito Santo. Amém? Concluindo, tentação será algo que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiverem neste mundo caído. Entretanto, temos um Deus que nos dá a graça necessária. A graça dele é suficiente para resistirmos. Nós que falhamos em não usufruir dessa graça. Então ele nos dá a graça necessária para resistir às tentações. E também temos um sumo sacerdote que foi tentado em tudo e não pecou. Se permanecermos vigilantes, não deixando margem para que Satanás ache espaço em nossas mentes e ações, e nos sujeitando à ação do Espírito Santo, certamente teremos vitória sobre a tentação. Então, a mente preenchida com Deus, né? Não deixa lugar, não deixa espaço para o diabo ocupar. Não abra brecha, não se arrisque na solidão. Esteja sempre na presença de Deus e na comunhão com os irmãos. Amém? Que Deus nos ajude e que essa lição possa estar gravada em nossos corações, para não mais pecarmos contra o nosso Deus. Nós somos pequenininhos, falhos, mas Deus, aleluia, Ele nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Próxima lição do terceiro trimestre. Estaremos estudando essa importante lição também, imitadores de Cristo. Ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. E a primeira lição é morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que os irmãos possam estar conosco nesse novo trimestre. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, continua, Pai, dando graça, abençoando cada jovem, Pai, fortalecendo, Senhor Jesus, dando discernimento e sabedoria para resistir ao dia mal, para fugir do inimigo, Pai. Aleluia. Para que o inimigo não tenha mais nenhuma influência em nossas mentes, em nossos corações, Pai, e nossos passos. Deus Santo, Deus Poderoso, continua guardando, Pai, a Tua igreja, essa mocidade, Pai, que são os missionários da última hora, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Continua dando uma bênção especial, Pai, a todos aqueles que amam, aleluia, e contribuem e participam da escola dominical. Em nome de Jesus, nós te pedimos todas essas bênçãos, te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.